Olá, despertos, olá, despertas, tudo bem com vocês? Eu falo assim porque a gente está partindo aí para a era de Aquário e a gente está partindo aí para a quinta dimensão, que é o estado de consciência. As pessoas elas têm que despertarem, elas têm que terem esse estado de consciência cada vez mais aflorada. E hoje eu quero passar para vocês aqui, pessoal, meus espertos e espertas, meus iluminados e iluminadas, eu quero passar para vocês aqui quais são as atitudes das pessoas que já estão vibrando na quinta dimensão, que estão entrando nesse estado de consciência pleno, de harmonia, de bênçãos. Então a gente vai falar hoje quais são as atitudes que essas pessoas já estão tendo e vão ter que ter para entrarem nessa vibração, nessa egrégora de luz, nessa expansão vibracional, nesse estado de consciência, vamos dizer assim. Então, quais são os aspectos, as atitudes? Vamos falar por partes. As pessoas que estão vibrando nessa estado de consciência, a primeira coisa que eles começam a passar para eles mesmos e para outras pessoas é que elas não delegam as coisas para os outros, elas não colocam as culpas do que está acontecendo na vida delas na costa de alguém, na costa do amigo, do irmão, do pai, da mãe. Então as pessoas elas começam a ter consciência de que tudo que acontece na vida delas é devido a elas mesmas, pelas escolhas, pelas atitudes, pelo modo de viver. Então as pessoas que começam a ter esse estado de consciência da quinta dimensão, elas têm consciência de que tudo que acontece na vida é devido a ela mesma. Então ela não começa a colocar mais culpa do que acontece de errado na costa do próximo. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, as pessoas elas começam a deixarem de frequentar certos locais que baixam a vibração. Então são locais que tanto locais quanto assistirem, por exemplo, certos tipos de programas de televisão. Aliás, televisão, a pessoa já que está vibrando nesse estado de consciência já começa a não se interessar mais por assistir TV, porque a maioria dos programas de TV hoje, cá entre nós, são programas que não agregam nada de valor para a sua vida espiritual, mental, física, emocional. Então tem muito pouco programa que salva, principalmente canal aberto, não tem quase nada. Então as pessoas que estão vibrando numa expansão de consciência, elas se desapegam desse tipo de, de atitude, de assistir televisão, de ficar vendo noticiário em internet e até de frequentar certos locais que elas frequentavam. Por exemplo, locais à noite, principalmente à noite. As pessoas evitam sair, as pessoas começam a ficar mais reservadas, preferem a solitude. Você começa a se sentir sozinho também. Você começa a se sentir bem sozinho. As pessoas que estão evoluindo para a quinta dimensão, elas estão evoluindo espiritualmente, então elas começam a não se incomodar mais quando estão sozinhas, elas não se veem mais como pessoas solitárias. Se você tem um parceiro ou não, porque às vezes não é porque você tem um parceiro que você não pode ter o seu momento de solitude para refletir, para orar, para meditar. Então eu acho que todo mundo precisa de um momento solo, um momento só. Eu não estou falando o dia todo, mas durante o dia, algumas horas sozinho para refletir, para caminhar como eu estou aqui, caminhando no meio da natureza, sozinho. Então você acaba não se sentindo mais solitário. Você começa a ver quando você está sozinho como solitude, que é diferente. A solitude é o estado que você se sente bem só. A solidão você sente carência. E tudo que é carência vibra no negativo. Não é bom. Qualquer coisa que você está carente, você começa a vibrar no negativo. Então as pessoas se sentem bem sozinhas. Quando estão sozinhas, se sentem bem. Outro ponto, as pessoas elas começam a não julgar mais os outros. O julgamento ele é um estado vibracional muito negativo. Então quando você aponta o dedo para alguém e julga, independente do que seja, se você está julgando porque a pessoa cometeu alguma coisa errada, por mais que esteja errado, não julgue.
Se você não pode ajudar a pessoa a corrigir, a melhorar, então é melhor você ficar em silêncio, ficar quieto, do que você julgar, criticar. Então as pessoas param de julgar, não fazem mais isso. Outro ponto, você começa, a pessoa começa a ver que o mundo, esse estado nosso não é só matéria. Você começa a se ligar mais com o espiritual. Você começa a ver as coisas, que tudo que acontece na sua vida e na vida das pessoas tem ligação com o mundo espiritual. Quer você acredite ou não. Então você começa a acreditar que tudo, e a ver que tudo tem ligação com o espiritual. Outro ponto, você começa a entregar as coisas para o universo, para Deus. Você não fica mais se afligindo com os problemas, focando no problema, você tenta focar na solução, você começa a ter outra visão das coisas, de como funcionam, de como agir, de como reagir. Você não age mais, a pessoa não vai agir mais na ira, no ódio, quando alguém te faz alguma coisa ruim, alguma maldade, alguma coisa que você não gosta, você não vai mais reagir com violência, você não vai mais reagir brutalmente, você não vai ficar xingando, ofendendo, você vai simplesmente deixar. Você vai agradecer, e tudo é um aprendizado, mesmo as coisas ruins na vida, você vai ter essa noção, quando você despertar para a quinta dimensão, você vai ter noção que tudo que acontece de ruim na sua vida é para aprendizado, que é uma escola, que você está na escola, você vai evoluindo, a gente vai evoluindo com o passar do tempo. E hoje você começa numa escola, você começa no pré, no primário, no ginásio, colegial e faculdade. Muitas pessoas estão ainda lá no prézinho e dificilmente vão sair de lá, outras já estão no colegial, outras já estão se formando no nível superior. Então é assim que você começa a ter essa visão de mundo. Você não começa mais a reagir, você começa a ter gratidão por tudo, a pessoa começa a ter gratidão. Quando você está com estado de expansão e consciência plena, você começa a agradecer tudo que acontece na sua vida. Se você conseguiu uma bonificação no trabalho, mudou de casa, mudou de cidade, casou, aumentou o salário, você começa a agradecer a Deus. Teve um filho, uma filha, você foi viajar, então você começa a agradecer a Deus, tudo, agradecer ao universo. E você também começa a ter gratidão por tudo aquilo que você não conseguiu ainda. Que isso aí é a lei da atração também. Você atraindo as coisas. Você quer, por exemplo, mudar, ir viajar para a Europa, mudar de cidade, você agradece de hoje. Deus, universo, obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Você não tem. Pela namorada, pelo namorado, eu agradeço pelo carro, você está sem a pé, eu agradeço pelo carro que está na minha garagem, você não tem casa, eu agradeço pela casa. Então você tem que ter, a pessoa que está na quinta dimensão começa a ter gratidão por tudo que tem e que não tem, o que deseja. Outro ponto também importante, a pessoa que está na quinta dimensão, ela perde o sentimento de escassez. Ela deixa para trás isso daí, que escassez gera coisa negativa. Então você não fica se queixando, falando, nossa, eu tenho pouco dinheiro, eu estou sozinho, não tenho ninguém, eu queria estar com alguém, eu não tenho carro, estou a pé, eu queria ter um carro. E isso aí é tudo escassez, pensamento de escassez. Você começa a parar com isso aí. A pessoa também que vibra positivamente, que vibra na quinta dimensão, ela para de reclamar, e ela para também de ter escassez, e ela deixa de lado todo o sentimento de ciúme, inveja, ira, raiva, ódio. Ela começa a deixar isso para trás. E como é possível deixar isso para trás? Quando você começa a se ligar com o espiritual, você começa a ter mais facilidade de lidar com esses sentimentos, de bloquear esses sentimentos, que vão deixar você só lá para baixo negativamente, numa vibração negativa, e automaticamente você vai criar com isso doenças, você vai criar sentimentos ruins que vão atrair problemas de saúde para você, seja emocional, física, e que vão também fazer você
desencadear no relacionamento que vocês têm, pode ser com pai, mãe, namorado, marido, filho, vocês vão desencadear sentimentos ruins para essas pessoas e vai ter briga, e vai ter conflito. Então, por isso que é muito importante vocês bloquearem qualquer tipo de sentimento que seja ruim, para melhoria da sua vida e para quem convive com vocês também, pessoal. E outro ponto importantíssimo também, a pessoa que começa a vibrar, esse é o mais claro de todos. Quando a pessoa começa a vibrar em estado de consciência aberto, para a quinta dimensão, ela já é uma atitude forte, a pessoa perde medo. Perde os medos caem por terra, principalmente o medo de morte, que aflige a maioria dos seres humanos. Todo mundo tem medo de morrer. Não quer dizer que a pessoa que está nesse estado de consciência vai sair por aí se arriscando a vida, atravessar a rua com o olho fechado, vai pular de uma montanha que vai fazer loucura, não é isso. Mas você acaba perdendo medo, você fica tranquilo, você sabe que a vida aqui é uma passagem, que a gente não morre, a nossa alma não, é a nossa alma que é a raiz de tudo, ela vive eternamente. O corpo é só uma matéria, é como se fosse uma roupa que você deixa de lado. Quando você passar desse plano para outro, a sua roupa vai ficar, que é o corpo, é a matéria, o físico. Agora a sua alma, o espiritual, nunca vai morrer, é eterno. Então a gente começa a ter essa consciência quando a gente está na quinta dimensão, o estado de consciência. Então você perde medo da morte, você não fica se preocupando, quanto tempo que eu vou viver ainda, será que dá tempo de fazer determinada coisa antes de eu partir para outro plano, você não começa a ter essa preocupação. E outro ponto também importante que a gente começa, quando a gente está vibrando numa expansão para a quinta dimensão, você não se preocupa mais, você não se prende mais com o passado. É uma atitude forte das pessoas que estão vibrando, que estão agindo na quinta dimensão. Você se desprende do passado, você não fica ligado àquilo. Não quer dizer que você nunca vai lembrar do passado. Os momentos bons eu acho que devem ser lembrados, mas você não vai ficar se prendendo, principalmente com as coisas ruins que aconteceram no passado com você. E também você não vai ficar se preocupando com amanhã, com o futuro. Isso é bíblico também, que fala, Jesus falava muito e outras pessoas da Bíblia falavam muito do amanhã. Não se aflija pelo dia de amanhã e não se prenda com o passado. Isso aí, se você procurar na Bíblia, tudo está na Bíblia. Você vai ver que tem várias passagens falando disso. Então, quem está na quinta dimensão, no estado de consciência da quinta dimensão, não se prende com o passado, não se aflige com o futuro. Vive o presente, o estado hoje, o estado do presente. É o que a gente tem que fazer, todos. Porque não adianta você se prender no passado, você não vai viver direito hoje. Não vai viver plenamente. E se você se preocupar muito com o dia de amanhã, você também não vive o presente e acaba não conseguindo aquilo que você quer para o amanhã. Então, meus queridos, meus iluminados, iluminadas, eu espero ter passado de uma forma breve e objetiva quais são as atitudes que as pessoas que estão vibrando nesse estado de consciência para a quinta dimensão elas têm, e que vocês consigam aos poucos estarem se encaixando nessas atitudes. Eu estou conseguindo, graças a Deus estou conseguindo. Não é uma hora para outra, você tem que, é gradativo. Como eu falei, é escola, você está no primário, você está no pré, vai para o primário, vai para o ginásio, colegial e faculdade. Eu estou ali entre o colegial e a faculdade, estou aprendendo bastante coisa, estou estudando, estou orando, meditando, refletindo e, mais importante, agindo. Então ajam, e vocês vão ver que vão fazer só bem para a vida de vocês, para quem convive com vocês. Espero que eu esteja ajudando alguém aí do outro lado do vídeo. Por favor, se inscrevam no meu canal, compartilhem, deixem seu like. Agradeço a atenção de todos. Espero que passem bem e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Valeu, valeu!